TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra de conforto, de direção ao seu coração. Nós temos essa responsabilidade com a palavra do Senhor, não é palavra do pastor, mas é a palavra de Deus, e eu sempre peço para que você possa estar pegando a sua Bíblia, mas não deixando de lado o seu marca-texto, sua caneta, seu caderno. Para quê? Para que você possa também estar estudando a palavra do Senhor. Não ficar somente nas minhas palavras, mas que você possa se aprofundar na palavra de Deus, porque o Senhor ele quer gerar em nós intimidade. Então, eu creio que você já separou o seu material, você sabe aí dos horários, que todos os dias, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, nós estamos aí trazendo essa mensagem ao coração de todos aqueles que precisam da palavra do Senhor. Então eu creio que você já separou seu material, para que nós possamos juntos estar aqui compartilhando a palavra de Deus. E eu quero já agradecer a todos vocês que têm nos assistido, vocês que têm compartilhado essa mensagem através do YouTube e assistido pela TV. E eu tenho passado por muitas pessoas nas ruas e, pastor, estou te assistindo, passei esses dias pelo Valmir. Então, Valmir, um grande abraço, que Deus possa abençoar a sua vida. Dona Ana, Dona Ana lá do Carangola, Dona Ana, um grande abraço, que Deus abençoe, sempre eu passo por ela fala, pastor, estou te assistindo, hein? Muito bom, e eu tenho certeza que você também tem assistido toda a grade da TVC, nós estamos aí com agora várias programações, filmes, e eu tenho certeza que você também tem se divertido com toda essa grade da TVC. Eu quero hoje compartilhar uma mensagem para vocês que se encontra, uma mensagem muito conhecida. Eu acredito que você que tem já o hábito de estar lendo a Bíblia, ou você que está na igreja, eu acredito que você já ouviu essa mensagem muitas vezes. E eu acredito que você ouça mais essa mensagem no momento de ofertório, no momento que as pessoas estão reunidas para estar ofertando, dizimando na casa do Senhor. E eu quero ler com vocês Lucas capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 4. A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 21, versículo 1. Jesus estava observando os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse, em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Como eu falei aqui no início, nós ouvimos muito essa mensagem na hora da oferta, na hora que nós chamamos a igreja para estar ofertando, para estar dizimando, e até mesmo trazendo uma consciência da importância de estarmos mantendo as portas de uma igreja aberta, porque eu entendo que a porta de uma igreja aberta é as portas de um hospital espiritual, claro. Ali nós recebemos pessoas que geralmente estão passando por dificuldades espirituais, pessoas que estão com dificuldades emocionais, e nós abraçamos essas pessoas, nós entendemos que a palavra do Senhor, ela cura e liberta. Então é importante mantermos as portas abertas. E nós fazemos isso, claro, através de dízimos e ofertas. E aqui, nesse texto, nós vemos que Jesus aqui, ele faz aqui um paralelo entre aquela pessoa que estava dando daquilo que sobrava para aquela que era generosa. Então, Jesus ele nos ensina que ofertar na casa do Senhor é um princípio de generosidade. Não é troca, você não faz troca com Deus. Tem pessoas que, se eu dar um valor, Deus vai me dar outro. Não.
Queridos, a Bíblia não ensina dessa forma, ela não nos dá base para isso. Mas ela fala que quando nós somos generosos, nós agradamos ao Senhor. Ele vê em nós essa generosidade. E quando falamos generosidade, não é somente na área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Quando nós somos generosos, somos abençoadores, queridos. Isso é algo que agrada ao Senhor. Mas eu não quero hoje estar falando sobre dízimo, oferta, nós até podemos, né, falar isso, trazer uma mensagem, né, com relação a isso, mas hoje eu não quero falar sobre dízimo e oferta. Mas eu quero falar o que o Senhor falou comigo. Porque eu ouvi, né, através de um dos nossos pastores da igreja, no momento de oferta, ele trouxe essa mensagem. Mas Deus, ele me falou algo que tocou muito ao meu coração. E o que o Senhor me falou? Ele me falou o seguinte: eu te vejo. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor, ele nos vê. Sim, ele sabe quem nós somos. Por que ele sabe que nós somos, cara? Porque ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. A Bíblia fala que ele já nos chamava pelo nosso nome. Olha que tremendo isso, né? Que maravilhoso saber que o Senhor, ele nos conhece, ele tem esse relacionamento de intimidade, mesmo nós não sabendo disso, mas ele nos conhece. E foi o que o Senhor falou comigo. Quando eu ouvi essa mensagem, o Senhor falou comigo: ó, eu te conheço, eu sei quem tu és. E nesse texto, né, que nós lemos aqui, nós vemos que o Senhor aqui, ele está mostrando um dos seus atributos, que é o atributo, né, da onisciência. Né? Onisciência é o atributo que faz com que Deus saiba de todas as coisas. Ele tem a consciência de todas as coisas, ele tem, né, o controle de todas as coisas. Há muitos anos atrás eu ouvi uma ilustração falando que Deus é como ele estivesse num prédio muito alto e ele fosse ver um desfile de 7 de setembro. E ele vê o início, né, quando tudo começa, ele vai ver quando passa pela frente dele e ele vê o final. Então, nessa posição que Deus está, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente e ele conhece o nosso futuro. Então, ele sabe de todas as coisas. Isso é a onisciência de Deus. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não temos, né, essa capacidade, mas o Senhor tem. Ele sabe de todas as coisas. E quando ele fala, né, de toda essa situação que ele estava ali vendo, porque a Bíblia fala que Jesus, lá em Marcos, né, Marcos capítulo 12, fala que Jesus ele estava assentado de frente, né, ali ao gasofilácio, porque o gasofilácio era uma caixa que era colocada na porta do templo. E ali as pessoas, né, vinham e colocavam ali suas ofertas para que pudesse estar abençoando, né, não somente o templo, mas também a todos aqueles que eram menos favorecidos. E o contexto fala que Jesus estava sentado observando, né, as pessoas que vinham ofertar. Eu não sei, talvez uma fila de pessoas. A Bíblia não fala muito bem como estava acontecendo aquilo, mas Jesus observava. E ele olhava a cada pessoa. E o interessante, queridos, que Jesus ele não vê como vê o homem, mas ele vê o coração. Ele vai na profundidade da sua alma. Olha que isso é tremendo e maravilhoso. Às vezes nós não temos essa noção, nós não paramos para avaliar isso, né? Que é um Deus que sabe de todas as coisas. Não há como nós nos escondermos, não há como nós nos omitirmos, não há como dizer para Deus: Senhor, eu esqueci, porque Ele conhece o nosso coração. E também não haverá justificativa naquele grande dia, quando nós teremos que nos apresentar a Ele. Ah, Senhor, eu não sabia. Ah, Senhor, eu não conhecia. Queridos, não existe justificativo diante do Senhor, porque Ele sabe quem nós somos, Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece as nossas vontades. E olhando para esse texto, eu vejo que Jesus, ele sabia quem era aquela mulher. Ele fala aqui que aquela mulher era uma viúva. Então ele sabia quem era aquela mulher. Acredito eu que não por ele conhecer quem era aquela mulher, não porque era sua vizinha, mas porque ele é Deus, ele é Senhor. E ele sabe quem era aquela mulher. Ele sabe qual foi todo o processo que aconteceu na vida daquela mulher até que ela chegasse a ser uma viúva.
Ele conhecia o passado daquela mulher. E quando ele vê aquela mulher, acredito assim que é como nós estivéssemos vendo um filme de toda a história daquela mulher. Então ele sabia quem era aquela mulher. Jesus também, ele sabia a condição dela. Aqui a Bíblia fala que aquela mulher era pobre. Então Jesus conhecia a condição, ele não somente conhecia ela, sabia quem ela era, mas sabia da sua condição. E ele sabia como era o seu coração, a sua natureza. A Bíblia fala que aquela mulher era generosa, porque ela tinha dado tudo que tinha, tudo que possuía, até o seu sustento. Queridos, dar tudo que tem, né, não é um princípio, não. Claro, você pode fazer, pode. Se você for tocado por Deus, você pode doar, né, o que você tem para o Senhor, para a obra dele, pode. Nós temos essa liberdade, mas não é um princípio. A Bíblia não ensina você, não tem que dar tudo que tem, não. A Bíblia nos ensina que temos que ser generosos. Nós precisamos, sim, queridos, dar o melhor para o Senhor, dar o melhor do nosso tempo, dar o melhor da nossa oração. Não sobra. Se sobrar, eu vou orar. Se sobrar tempo, eu vou orar hoje. Se sobrar tempo, eu vou ler a Bíblia. Se sobrar tempo, eu vou na igreja. Se sobrar tempo, eu vou ajudar uma pessoa. Queridos, não é isso que Deus quer. É esse ponto que Ele quer nos ensinar, que Ele busca pessoas generosas, pessoas que abrem mão, talvez, do seu conforto, abrem mão do seu dia para abençoar uma família, para ajudar alguém, para orar por alguém, para fazer uma visita. Abre mão. Eu sei que a nossa vida é corrida. E principalmente, né, para aquelas pessoas que são responsáveis. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela falava assim, pastor, realmente os dias estão sendo abreviados. Eu falei, é verdade. Mas para quem os dias são abreviados? Para aqueles que têm responsabilidade. E por quê? Porque nós, né, queremos cumprir todas as nossas obrigações. Agora, quando a pessoa não tem responsabilidade, deixa a vida correr solta, ela não está nem aí, o tempo para ela está até demorando muito passar. Mas para nós não, somos responsáveis. E eu sei que a nossa vida é corrida, nossos compromissos são muitos, mas o Senhor nos chama a ser generosos, como aquela mulher, ela era generosa. E o que esse texto ele fala comigo? Queridos, primeiro, Jesus ele nos conhece muito bem. Ele conhece quem nós somos. Ele conhece, né, aonde você está, o que você está fazendo, os seus pensamentos, os seus desejos, seus sonhos. Ele conhece, sim, ele conhece. Ele conhece em detalhes. E talvez ele sabe muito melhor do que você. Porque eu já vi, né, acontecer, porque já aconteceu comigo, né, que nós só nos conhecemos quando nós somos muitas vezes levados ao extremo. Tem pessoas que falam assim, não tenho medo, né, não tenho medo de barata. Mas quando uma barata aparece, tem muitas pessoas que correm. Então muitas vezes nós falamos, né, que temos uma atitude, falamos que somos super-heróis, temos muita fé, mas muitas vezes nós somos provados na nossa fé. Nós somos colocados em situações que precisa haver atitude de fé. Não é somente palavras. E ali nós somos provados. Então, Deus às vezes ele nos prova. Às vezes ele nos coloca em situações para ver aonde está o nosso coração, até onde nós realmente temos fé, até onde nós realmente o adoramos, até onde nós não nos intimidamos diante das situações do dia a dia. Queridos, entenda bem, o Senhor ele nos prova não para ele nos conhecer, mas para que nós possamos ver realmente quem nós somos, porque ele já nos conhece, ele sabe quem nós somos. E há um texto lá de João capítulo 1, versículo 45, fala que Filipe, né, ele apresenta Jesus, né, apresenta Natanael a Jesus. E no contexto aqui fala que Filipe, né, ele chega para Natanael e fala, Natanael, encontramos o Mestre, aquele que Moisés falava na lei, o Messias. E né, ali gera uma conversa, um bate-papo entre Filipe e Natanael, e Natanael questiona, fala assim, poxa, peraí, será que pode vir, né, alguém assim,
que realmente tenha esse chamado, seja o Messias de Nazaré? Será que pode? Será que pode vir uma pessoa de lá? Queridos, eu quero dizer que o Senhor nos surpreende. Né? Às vezes você fala assim, pastor, eu nasci numa família muito pobre, eu moro numa comunidade. Queridos, as oportunidades estão para todo mundo. Esses dias eu tive com uma jovem que ela teve presa por 3 anos e ela falou, pastor, eu aproveitei esse tempo lá, quando eu estava no presídio. Eu fui estudar, terminei, né, todo o meu estudo e agora, pastor, eu quero fazer uma faculdade. Ela falou, já que eu estou presa, então eu vou investir esse meu tempo em alguma coisa. E ela estudou. Então, queridos, as oportunidades são para todos. Né? E hoje ela falou que quer fazer direito, quer ser advogada. Então, a oportunidade é para todos. Não é porque você, às vezes, mora numa comunidade, ou porque você não acha que não tem condição, ou porque você nasceu numa família que não tem condições financeiras, mas eu quero dizer uma coisa, o nosso Deus, ele muda a nossa história. E Natanael, ele foi assim, impactado por aquilo que Jesus falou. Por quê? Porque Natanael, né, quando ele foi levado a Jesus, Jesus fala que Natanael tinha qualidade. E aí, Natanael, assustado, falou assim, mas o senhor me conhece de onde? Ele fala assim, eu te vi quando você estava debaixo daquela árvore. E aí ele realmente reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. Queridos, Jesus sabe onde você está. E nesse momento, né, como aqui Natanael, Jesus está falando assim, João, eu sei quem você é, eu sei onde você está nesse momento. Pedro, eu sei onde você está, Pedro. Marcos, eu sei que você está aí dirigindo. Maria, eu sei que você está aí assentada num sofá, assistindo nesse momento. Então o Senhor Jesus nos conhece. Ele sabe quem é você, Ele conhece o seu nome. Entenda isso. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os locais ao mesmo tempo. A segunda, né, assim, o que eu aprendo aqui, né, é que Jesus, queridos, Ele conhece a nossa condição. Às vezes nós deparamos, né, por situações difíceis que para nós é impossível, situações que nos levam muitas vezes à amargura, ao choro, ao planto, a dizer que não há mais jeito. Eu quero dizer para você uma coisa, com Jesus o milagre acontece. Eu sou prova disso, queridos, eu tenho muitos testemunhos de milagres na minha vida, na vida da minha família, muitos milagres que eu vi na igreja, muitos milagres que eu tenho visto na vida de tantas pessoas ao redor do mundo. Eu quero dizer uma coisa para você, que nada é impossível para o nosso Deus, nada. E Ele sabe a condição que você se encontra agora. Talvez você está aí nos assistindo de um leito de hospital, ou talvez você está aí nos ouvindo de uma gravação feita, né, dentro de um presídio. Talvez você está aí sentado no seu sofá, falando para o Senhor, Senhor, não tem mais jeito, acabou. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, não coloque isso no seu coração, pelo contrário, acredite que Deus é contigo. O Senhor é com você. É Deus que abre portas e fecha porta, queridos. Não desista, não desanime. Eu quero repreender da sua vida qualquer espírito de suicídio. Tem pessoas que estão em depressão, tem pessoas que estão ansiosas. Coloque a sua fé no Senhor. Acredite que talvez hoje você não tenha, mas amanhã o Senhor ele pode mudar a sua história, queridos. Olhe um pouquinho para trás, vê quantas coisas boas já aconteceram na sua vida. Quantos milagres já aconteceram. Só o fato de você estar vivo, nós passamos aí por uma pandemia, milhares de pessoas morreram ao redor do mundo e você está vivo. E aí você tem que parar, analisar, pensar e falar, poxa, Deus tem algo comigo realmente. Deus tem um propósito com a minha vida. Então Ele conhece a condição a qual você se encontra no dia de hoje. Como aquela viúva pobre, Jesus fala, aquela viúva pobre. Ele sabia da condição daquela mulher. Ele conhecia aquela mulher. Jesus, ele conhecia o passado daquela mulher, como ele conhece o seu passado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus tem um futuro promissor para você.
Jesus tem um futuro glorioso para você. Jesus quer te dar vitória. Então, não desista, não desanime. Pelo contrário, acredite no nosso Senhor, como aquela mulher que ela caminhava em direção ao gasofilácio, mas ela não sabia quem estava lá na frente. Era Jesus. Quem estava olhando para ela era Jesus. Ela não tinha noção que ela seria parte de uma história que é contada ao longo dos tempos, que será para gerações, uma história que ficou marcada pela sua generosidade. Então o Senhor Jesus, ele te conhece. Eu aprendo também aqui, queridos, que Jesus, ele conhece o nosso coração. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 27, diz assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Queridos, Deus, Jesus, é aquele que sonda as intenções do nosso coração. Ele sabe, né, das nossas intenções. Ele sabe o porquê nós queremos alguma coisa, porque nós queremos alcançar alguma coisa. Ele sabe. Ele sabe se realmente é por necessidade. Ele sabe se é para que nós venhamos nos gloriar, né, para que nós venhamos ser um status, né, ser uma pessoa mais vista pela sociedade. Jesus, ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele conhece o teu coração, como ele conhecia daquela mulher, né? Ele conhecia a generosidade daquela mulher. Então, eu quero dizer uma coisa para você no dia de hoje. Jesus, ele está sondando o teu coração. Ele sabe realmente quais são as suas intenções. Quantas vezes eu, conversando com algumas pessoas, ao longo da conversa, eu observo que a fala dela, né, o que ela fala realmente não condiz com a sua intenção. E muitas vezes isso acontece, queridos. É como aquela pessoa que chega, né, perto de você, pedindo um valor para comprar um prato de comida, para comprar uma quentinha, e quando você vira as costas, aquela pessoa vai lá e compra uma droga. Eu já vi isso. E isso é algo que acontece no nosso dia a dia. Quantas pessoas, né, que falam uma coisa, mas a intenção dela é outra. Queridos, Deus, ele sonda o coração. Não há como nós nos escondermos do Senhor, não há como nós assim como tem pessoas, né, que eu fico até observando, parece que elas colocam, né, assim uma venda nos seus olhos, mas não é para que não veja, não, é para que não seja vista. Ela não quer ser vista, achando que as pessoas não estão vendo, né? Ah, coloca um óculos escuro, né? Parece que as pessoas não estão me vendo. Não, nós temos um Deus que ele vê todas as coisas. Mas o que nós precisamos fazer? Queridos, como aquela mulher, andar na direção de Jesus. E a proposta hoje é essa: ande na direção de Jesus. Eu sei que está difícil. Para aquela mulher também estava. Uma viúva, não tinha talvez o sustento, lá naquela época não tinha INPS, né? Não tinha o que poderia sustentar aquela mulher ainda, ou ela iria se tornar uma pedinte, ou seus filhos sustentavam aquela mulher. Mas aquela mulher, ela caminhava na direção de Jesus, e sem saber, né? Porque Jesus estava lá na sua generosidade. Jesus estava lá naquela atitude que aquela mulher teve. Ela não deu o que estava sobrando, ela deu o amor, todo o amor dela para Jesus. Ela deu todo o seu tempo para Jesus. Ela deu, né, o melhor do que ela tinha para Jesus. Deu o seu melhor para Jesus. Continue caminhando. Fala, Senhor, eu não tenho muita coisa, mas Jesus não está preocupado com finanças, não, queridos. O nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. É Ele, é Ele. É Ele que abre portas, fecha a porta, é Ele que nos abençoa, é Ele que abençoa a igreja. Jesus não está preocupado com dinheiro, não. Jesus não veio para ser um rei político, ou um governador, ou um presidente, não. Jesus veio para ser Senhor das nossas vidas. Então, continua caminhando, continua andando. Precisamos aprender, queridos, a confiar em Jesus. Então, confie no Senhor, creia no Senhor. Saiba que Ele é Deus, que Ele pode mudar a sua história. Então, vá na direção deles. E olha só, eu creio, né? A Bíblia não tem assim nada, né, que fala mais sobre essa viúva, o que aconteceu depois. Mas eu imagino um Deus, queridos, um Senhor, que é Jesus, que fez a multiplicação
do pão e dos peixes, queridos, não abençoaria aquela mulher? Eu não sei o que aconteceu depois, a história não fala. Mas eu acredito que aquela mulher, queridos, ela foi alcançada pela bênção do Senhor de alguma forma. Não por aquilo que ela deu, mas pela sua generosidade, pelo seu amor, pelo seu coração. Porque Jesus sabia quem era aquela mulher. E, querido, Jesus é um Senhor que nos abençoa. Ele é um Pai, querido, que ele tem prazer em nos abençoar. E é o que Jesus quer fazer com você. Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a sua vida. Agora, então o que falta? O primeiro passo. É o que Jesus espera de mim e de você. Primeiro passo. Sempre o primeiro passo. Ele está com as suas mãos estendidas. Ele está com os seus ouvidos atentos aos nossos pedidos. O que falta para mim e para você é nós darmos o primeiro passo. E eu queria convidar você hoje, no dia de hoje, a dar o primeiro passo, ir na direção de Jesus. O Senhor, Ele quer mudar a sua história, o Senhor, Ele quer mudar a sua vida, o Senhor, Ele quer te dar oportunidade, né, de você experimentar um novo de Deus em sua vida. Mas isso precisa com que você dê o primeiro passo. E eu falo muito isso na igreja, o aceitar a Jesus, o levantar a mão é o primeiro passo. E você pode fazer isso de casa. Agora você que está aí assentado no seu sofá, você pode levantar a sua mão e falar, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. E dar o primeiro passo. Porque eu tenho certeza que quando você der esse primeiro passo, quando você começar a caminhar na direção de Jesus, outras portas se abrirão. Você vai conseguir ver com os olhos espirituais aquilo que está acontecendo ao seu redor. Você vai conseguir ver o milagre da multiplicação na sua vida. Você vai conseguir ver o milagre da cura na sua vida, como Jesus curou muitas pessoas e tem curado até os dias de hoje. Então dê o primeiro passo, que Jesus ele quer transformar a sua vida. Queridos, nós estamos encerrando o programa. Eu quero, desde já, pedir a você que você possa compartilhar essa mensagem. E busque uma igreja, queridos, próximo da sua casa. Se você, aqui da cidade de Petrópolis, se quiser nos fazer uma visita, nós estamos ali na rua Doutor Hermogênio Silva, 195, no bairro do Retiro. Nós temos os nossos cultos toda terça-feira às 19h30 e domingo às 18 horas e todo primeiro domingo do mês às 9 horas da manhã. Então, se você quiser estar conosco, será muito bem-vindo e pode ter certeza que o Senhor tem uma bênção para você. Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Deus, agradecer a Ti, Deus, pela essa oportunidade. Estarmos aqui reunidos mais uma vez, ó Pai, com milhares e milhares de pessoas, ó Pai, que tem esse compromisso com a Tua palavra, de conhecer, de buscar, de Te adorar. Pai, que o Senhor venha estar fazendo um milagre na vida dos Teus filhos, Senhor, que eles possam encontrar nessa palavra, Deus, ó Pai, tudo aquilo que eles precisam, ó Deus, para que eles possam viver e desfrutar do melhor do Senhor. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.